7 perguntas simples que deixam qualquer religião suando frio. O hinduísmo tem as respostas: karma, reencarnação e Deus. Respondendo às 7 críticas ateístas. Primeira, se acreditar em Deus é a coisa mais importante da vida humana, então por que Deus deixou essa crença depender tanto do país onde a pessoa nasce? A resposta hindu tradicional diria que a alma nasce em diferentes corpos, para começar, em diferentes culturas ao longo de muitas vidas. Se você nasceu no Brasil essa vida, não significa que você não possa ter nascido na Índia na vida anterior, ou que na próxima você venha na Polônia ou na China. A verdade não está limitada ao seu local de nascimento. O hinduísmo não vê um caminho, ele vê a verdade com vários caminhos. A própria reencarnação explicaria por que as pessoas encontram caminhos espirituais diferentes ao longo da vida. Em algum momento você pode precisar do islamismo, você pode estar precisando, porque a gente está aprendendo o tempo todo. Somos almas espirituais tendo experiências carnais. A lógica é mais essa do que eu nasci no Brasil, porque talvez alguma coisa em uma outra encarnação. A reencarnação vai sempre ter, quase sempre, uma lógica, e é uma das melhores formas de tirar a culpa, não como culpa, mas como um processo de evolução, como ir para a escolinha da vida. Segunda pergunta, se Deus quer ser conhecido por todos, por que ele nunca se apresenta de forma clara para todos, hein? Resposta hindu. O hinduísmo frequentemente vê a manifestação de Deus. Por exemplo, vamos pensar, até a comparação com o Sol. Deus como o Sol. O Sol está ali, brilhando, para todo mundo. Mas as nuvens impedem a visão. Está ali. O problema não é a ausência de Deus. O problema é a limitação da percepção humana. A pessoa quer ver alguma coisa mágica acontecendo. No hinduísmo, Deus se manifesta pela vida nas coisas, Deus se manifesta na consciência, de termos consciência de algo, a própria existência, né, como ser, como algo que me deu a energia de estar aqui, como beleza, como amor. Ele não tem que necessariamente ser uma pessoa. Há uma parte hindu que acredita, sim, que Deus possa ser personificado. Outras não, Deus não precisa ser personificado, Deus é tudo. O problema é que nem todos reconhecem as experiências que a gente tem, como amor, como a planta, como... Entende? Da mesma forma. Terceira pergunta, se o Espírito Santo guia para a verdade, por que pessoas igualmente sinceras, orando para o mesmo Deus, lendo a mesma Bíblia, chegam a doutrinas completamente diferentes? Mais uma vez, o hinduísmo não parte do princípio de que todos devem chegar à mesma formulação teológica da verdade. Olha só, essa formulação teológica é que cada uma tem uma teologia necessária, né? O conjunto de livros primário do hinduísmo são os Vedas, e no Rig Veda tem uma afirmação fantástica, diz que a verdade é uma, os sábios é que a chamam de outros nomes. A verdade é única, os sábios é que a chamam de outro nome. A diversidade em si no hinduísmo não é vista de forma alguma como um erro, como algo errado. Até porque, ao contrário do que imagina-se, não acredita-se que Deus seja múltiplo. Mas eles têm 3.000 deuses. Sim, mas são todos manifestação de uma única fonte. Todo hindu sabe que existe apenas um Deus e ele escolhe a que nome vai chamar. Então importa pouco. Quarta pergunta, se milagres provam que uma religião é verdadeira, porque toda religião tem testemunho de milagre. Porque milagres não provam a verdade última. De fato, concordamos? O milagre não é um pressuposto para que seja verdadeiro. Muitos mestres hindus ensinam exatamente isso. Porque um yogi, que faz muitas horas, pode produzir certos fenômenos ao seu redor, a si mesmo. O médium pode produzir certos fenômenos. Isso é uma experiência, mas isso não prova que a sua filosofia esteja correta, seja a correta enquanto a verdade. A busca espiritual, ela deve se focar
na transformação, no milagre interior, em ser uma pessoa melhor como um milagre interior e não em demonstrações sobrenaturais, que seria uma coisa muito infantil. Quinta pergunta: se Deus fala com as pessoas, por que ele fala de um jeito que parece exatamente o pensamento humano? Mesmo que exista uma inspiração divina, tá? Partindo do pressuposto que existe, ela vai ser sempre interpretada pela mente, pela linguagem, pela cultura daquela pessoa. Por isso os relatos místicos vão diferir entre santos cristãos, entre pessoas cristãs, entre os sufis, entre os yogis, entre os cabalistas, entre mesmo religiões mais tradicionais. Sexta pergunta: se Deus é pai, por que a comunicação dele é pior que a de qualquer pai minimamente responsável, hein? Um pai desse. A tradição hindu não vê os seres humanos como crianças recém-nascidas. A gente não nasceu aqui agora. A gente não vê que a gente é uma alma nova. Não! Nós somos almas velhas, nós somos almas antigas. Já tivemos inúmeras experiências, já tivemos inúmeras existências. O universo, se a gente fosse comparar, ele é mais parecido com uma escola, onde a alma está aprendendo, do que com um berçário, onde todo mundo está pedindo coisas. Deus não está tentando forçar ninguém a acreditar em nada. Deus não tem essa ideia disso. Simplesmente há uma permissão para aprender pela experiência, que é assim que se aprende. Sétima pergunta: se a verdade de Deus é tão evidente, por que ela precisa de tanta proteção contra perguntas? Essa eu vejo bastante um cristão respondendo, mas no hinduísmo, essa pergunta é a mais engraçada, né? E a mais forte também, porque ela mostra que todo mestre hindu vai concordar que a gente tem que fazer perguntas. Nas Upanishads, que também são livros parte do hinduísmo, a gente encontra alunos questionando mestres constantemente. Muitos deles são baseados em questionamento. No principal livro do hinduísmo, a Bhagavad Gita, Arjuna, que é um humano, passa capítulos inteiros questionando Krishna. Então, esse questionar quase que faz parte da doutrina. Questionar não é visto como pecado. Pelo contrário, algumas pessoas precisam do guru exatamente porque ele precisa de alguém para perguntar. Uma figura humana, sim, mas tem certas características. A investigação sincera, isso sim é considerar parte do caminho espiritual. A gente não precisa de parar de perguntar, a gente tem que saber perguntar exatamente, para que esse questionamento sincero vai dar coisas. Muitas dessas objeções deixam de ser golpes fatais e passam a ser temas relevantes para o crescimento. A confusão faz todo sentido. Sai da caverna e me siga que é só alegria. Então é isso. Segue o Toshio, recomendo muito.